Olá, prezados irmãos, graça e paz. Aqui é Pastor F. Neto. Eu tive o privilégio de gravar o hino oficial da Igreja de Cristo, que foi lançado no concílio da igreja em Natal, Rio Grande do Norte, no ano de 1986. Vamos lá, vamos cantar juntos? João viu o trono, morada de Deus, da cidade, Jerusalém. A Igreja de Cristo no mundo é farol que alumia as nações, revelando amor profundo que salva os homens das vis ilusões. Batalham e avante bem forte, sustentando a batalha do bem, suplantando o mal e a morte e aguardando o Senhor que vem. Cantai bem alto, ó Igreja de Cristo, cantai bem alto, ó filhos da luz, pois a vitória já temos previsto. Eis que vem breve o Rei nosso Jesus. Ei, avante, soldados de Cristo, do Espírito a espada empunhai, já cingidos e Fiquei meditando num canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti. Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar o resto da vida, te entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço ter o teu carinho, também reconheço
também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo, mas eu te amo, mas eu te amo, mas eu te amo. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais, tristeza e dor. Nunca mais. Verei o grande rio. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão.
A cidade é de ouro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte e choro. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças
quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar e reclama com o próprio coração. Nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar. Quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar o meu mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor. Digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite, nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro, irei abraçar
Oi, som. Oi. Meus irmãos, eu saúdo a todos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos, a partir desse momento, iniciar o culto. Vamos adorar o Senhor. Culto de missão hoje. E nós temos o compromisso de ofertar hoje para a obra missionária. Nós vamos iniciar o culto de pé, orando ao Senhor e pedindo a Ele a sua graça. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, meu Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na tua casa, Senhor, para celebrar o teu santo nome. Deus amado, nós pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que já estão aqui, Senhor, os que ainda estão se dirigindo a esse lugar, Senhor, os que estão em suas casas, Deus bendito, abençoa todos nós nessa noite, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, tudo quanto nós viemos fazer aqui, que seja para a tua glória, Senhor, para o engrandecimento do teu nome. Deus bendito, fala conosco através dos louvores da tua palavra que será ministrada, Senhor, no nome santo de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor nosso Deus. O grupo varonil tem a oportunidade de trazer os congregacionais, louvando o nome do Senhor juntamente com a igreja do Senhor. Depois do varonil, o pastor Davi fará a leitura da palavra e ele mesmo ora e agradece ao Senhor pela leitura da palavra de Deus. Vamos cantar, vamos celebrar o nome do Senhor que se faz presente em nosso meio. O grupo varonil saúda, amada igreja, em nome de Jesus, amém, igreja. Vamos louvar o Senhor todos juntos. Nós vamos cantar dois hinos na harpa cristã, 115 e 127. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero Deus entrar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzindo a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser o
igreja. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. O Senhor da ceifa está chamando, quer ir por mim ou procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra atento a teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas um fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhe anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saltará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra atento ao teu mandar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atento ao teu mandar. Eita glória! Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler. Capítulo 12 do livro de Isaías. Isaías, capítulo 12.
Assim diz o livro. Orarás naquele dia. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Que o Senhor aplique no nosso coração a sua palavra. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Te agradecemos, meu Deus, e bendizemos o teu nome pelos teus cuidados e pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela graça manifesta na pessoa do teu Filho Jesus, que nos deu a redenção dos nossos pecados e nos purificou para a glória do teu nome. Abençoe o teu povo, toca em cada coração, renova cada vida, estende as tuas mãos sobre cada irmão e irmã, cada amigo, os doentes, os necessitados, que o teu Espírito fale a cada coração através da palavra esta noite. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos e irmãs, eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer que a gente fala, diz muito, né? Hoje é culto de missões e talvez a gente nem saiba o que é isso, para que é isso. Normalmente a gente não explica também, né? Mas entre as coisas que acontecem no culto de missões, há o momento em que os crentes contribuem para o trabalho de missões. E aí, nesse aspecto, a gente tem muita dificuldade, muita mesmo. E, por causa disso, nosso alvo não vem sendo alcançado durante alguns meses atrás. E o nosso alvo é R$ 750, que não significa muito, não. Para o tamanho da nossa igreja, do nosso povo, basta haver um pouco de zelo, de cuidado e desejo de ajudar na causa do Senhor, a gente consegue. Há quantos de nós que nem sabem quando foi que deu uma oferta de R$ 5 para missões? E aí a missão sofre, e a igreja sofre também, porque na medida em que a gente não alcança o alvo, tem que sair da tesouraria da igreja. E a igreja também tem as suas dificuldades, as suas limitações, e aí vai. Então a nossa convocação, nosso rogo, irmãos, vamos contribuir. A oferta, antigamente, quando se dizia que o culto era de missões, era mais fácil o irmão não vir do que não trazer a oferta para missões.
Quando ele vinha, já trazia a oferta e a gente arranja um bocado de argumentos, né, para não contribuir. Lá em Pau dos Ferros tinha uma irmã que ela dizia: pastor, a minha oferta é muito pequena, mas é de coração. E Deus disse que Ele só quer o que o coração oferece. Aí eu disse para ela: irmã, eu não sei o seu coração, mas o meu é ruim para essas coisas, que não é brincadeira. É ruim de correr água. Uma oferta pequena satisfaz o coração do irmão, da irmã. E aí usam aquele texto da viúva pobre, que colocou 3 moedas de pequeno valor. Jesus ensinou assim. Mas Jesus não ensinou acerca do pequeno valor. Ele ensinou acerca da virtude da mulher, porque ela deu tudo quanto tinha, irmã. Era tudo quanto tinha, ela deu. Não é porque era pouquinho, não. É porque ela só tinha pouquinho mesmo. E o pouquinho que tinha, ela entregou. E aqui a gente não está pedindo tudo quanto você tem, mas o razoável para sustentar a obra da missão. Os irmãos entenderam? Digam amém. Entenderam? Não fique com raiva de mim, não, porque depois você vai ter dificuldade para se reconciliar. Aí não dá certo. É outra luta grande. Deus abençoe, irmãos e irmãs, e vamos à luta para a glória de Deus. Amém. Amém, graças a Deus. O grupo Vozes de Júbilo tem a oportunidade de trazer o seu cântico de louvor ao nosso Deus. Depois do Vozes, o irmão Segundo Melo, e depois de segundo, o grupo Cairóis também canta e adora o nome do Senhor. Saudamos a amada igreja em nome de Jesus, amém? Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei,
de tudo que te faz chorar. Deixa de usar para curar, deixa de usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai em paz, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém. Saúde, amada igreja, no nome de Jesus. Vamos continuar louvando, bendizendo o nome do nosso Deus, digno de toda adoração. Vou louvar aqui um hino bastante conhecido, e quem sabe louva, amém? Aleluia. Glória a Deus, toda honra, toda glória ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória.
ao meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Oh, aleluia! Louvado seja Deus para todos sempre. E Ele vive, é por isso que nós estamos aqui, porque Ele nos escolheu para o adorá-lo em espírito e em verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória! Oh, aleluia, Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Aleluia, Jesus. É isso aí. Eu agradeço essa rica oportunidade, no nome de Jesus. Quando eu me converti, eu comecei a ouvir esse hino, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu creio que Ele é quem vai cuidar de nós, né? Que quando a gente entrega, Ele é o cuidador. E para a honra e glória do nome de Jesus, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Nós saudamos aos irmãos e amigos em nome de Jesus. Amém? Tua graça já posso sentir, teu poder me faz querer ficar em tua presença, em tua presença. Nada é melhor que te sentir
O meu coração contrito é todo teu, toda a minha adoração te dou, meu Deus. Te entrego os meus projetos e os meus sonhos, pra que tu faça o teu querer em meu viver. Eu quero estar aonde tu estás. Quero ouvir o som da tua voz. Quero entoar canções que te façam saber que o meu cantar é só pra te adorar. Receba o meu louvor como pura adoração que sai dos meus lábios, mas provém do coração, que te faça perceber que te dou o melhor de mim e que nada nesse mundo para mim é melhor do que ti. Aleluia, 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 receba o meu louvor como pura adoração que sai dos meus lábios, mas provém do coração, que te faça perceber que te dou o melhor de mim e que nada nesse mundo para mim é melhor do que ti. Receba o meu louvor como pura adoração que sai dos meus lábios, mas provém do coração, que te faça perceber que te dou o melhor de mim e que nada nesse mundo para mim é melhor do que ti. Nada é melhor do que ti. Amém. Amém, graças a Deus. Agora a gente vai ouvir o irmão Lucio Anastácio, vai cantar um hino de louvor, e enquanto ele canta, a igreja oferta. Como já foi dito, a oferta destinada à Secretaria de Missões. Depois do irmão Lucio, o pastor Vielândio Charles, pastor da igreja em Severiano Melo, tem a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. E depois de Vielândio, aí o pastor Davi, já com a oportunidade para o término da nossa reunião. Sou eu ou eu sou?
Também trago essa oração à igreja, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Um certo jovem que se julgava feliz, mas que não tinha Jesus em seu coração. Muito farrista, bebeu e muito alegre, muitos amigos e bebida em vez de pão. Ele pensava que tinha felicidade, até que um dia ele encontrou-se com Jesus. Ele conheceu um amigo de verdade, veio do céu e morreu por ele na cruz. Jesus passou a mão no teu seu coração. Nesse momento sua vida então mudou. Hoje ele é feliz porque Jesus me quis. Oh, aleluia, Jesus Cristo lhe salvou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hoje ele sabe o que é felicidade, pois Jesus Cristo mora em seu coração. Também conhece um amigo de verdade, que lhe tirou desta vida de ilusão. Em vez de fá, ele agora louve a Deus e compõe hino de louvores ao Senhor. Quero saber de quem fale, meu amigo. Aquele jovem sou eu mesmo, sim, Senhor. Jesus passou a mão do meu coração. Nesse momento minha vida então mudou. Hoje eu sou feliz porque Jesus me quis. Oh, aleluia, Jesus Cristo me salvou. Aleluia. Até hoje, aleluia. Estou louvando ao Senhor com muita alegria, poder, a dificuldade, mas isso aí não importa, né? Importa que o nosso Deus é poderoso. Né? Amém. Saúdo a igreja do Senhor no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Sempre é um privilégio grande estar aqui, junto com os irmãos, louvando ao Senhor nosso Deus, que cuida tão bem de nós, né, irmãos? Eu quero ler com os irmãos um texto em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 9. Se virá como base para a nossa mensagem de hoje. Glória a Deus. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 9. Leamos. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que
nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, aí em seguida podemos sentar. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é fiel e tem concedido, meu Deus bendito, ao seu povo a oportunidade bendita de te celebrar, Senhor, glorificar o Senhor na beleza da tua santidade. Como diz os evangelhos, que reis e profetas queriam ouvir, Senhor, o que nós ouvimos, e não puderam, não tiveram essa chance. No entanto, o Senhor tem revelado os mistérios, aleluia, oculto anteriormente ao povo de hoje em dia, aleluia, glória ao nome do Senhor. E nós somos participantes desta bênção. Fica conosco e nos ajuda a ser fiel, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Amém, Jesus. Os irmãos podem sentar, como eu já tinha falado. Eu anotei alguns detalhes para compartilhar com os irmãos hoje, no nome do Senhor Jesus. Esse texto destaca algumas realidades da obra missionária. E nós temos a oportunidade de hoje ser despertado, né? Despertado mais ainda. A igreja, nós temos a oportunidade de ser despertados mais ainda para essa obra, como ela é urgente, abrangente e é de responsabilidade pessoal. Nós temos uma parcela de comprometimento no nome do Senhor Jesus, né? E sabemos que a missão não é uma programação opcional da igreja. A missão é um dever, não é uma opção. Na verdade, o Senhor chama nós do mundo, chama quem quiser aceitar para se tornar a igreja do Senhor. Como igreja, nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. Então, não é à toa, meus amados irmãos, se não fosse tão importante, que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Veja o tamanho do significado que é a missão. Há uma chave que as pessoas usam bastante, né?
Missão está no coração de Deus. Acho que missão é o coração de Deus. Se não fosse o desejo de Deus de salvar vidas, transformar vidas, resgatar vidas, Ele não teria enviado seu Filho, Jesus. Mas, por causa dessa ação de Deus, pesa sobre os ombros dos que creem, está sobre os ombros dos que creem, essa responsabilidade de continuar pregando o Evangelho do Senhor, semeando as boas novas do Evangelho do Senhor. Na verdade, meus amados irmãos, não tem nenhum jornal na terra que conte as notícias do céu. Em redes sociais, em nada, não tem nenhum, a não ser a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor que traz as notícias do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós não podemos calar. Sempre que a gente fala, algumas pessoas, a gente prega, né, sobre essa questão, e diz assim, ao texto que diz, quando Jesus vinha descendo do templo, glorificado, e as pessoas embaixo, descendo do monte, glorificado, e as pessoas embaixo gritando hosanas ao Senhor, aí os religiosos disseram, diga que o povo se cale. Diga que o povo se cale. Mas qual é a resposta do Senhor Jesus? Se esses se calarem, até as pedras clamarão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se esses se calarem, até as pedras hão de clamar. Então, meus amados irmãos, a igreja deve estar motivada ainda, cada vez mais, como já vem exercendo, a realizar essa obra, a fazer essa obra no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós também entendemos pelo texto que a missão não é uma obra que ele faz sozinho. Não é que ele não possa fazer, mas ele determinou por conta própria usar, né, os que creem no seu nome. Isso é uma determinação dele. Então a missão de Deus não é algo que ele faz sozinho, mas que ele realiza com os que o obedecem. Passa pela obediência a Deus, obediência ao Senhor, nosso Deus. Algumas pessoas dizem, eu amo Deus, e é o primeiro mandamento, né? Primeiro grande mandamento, amar a Deus. Agora a palavra do Senhor diz, aquele que diz que ama a Deus, deve também fazer a obra do Senhor, deve também obedecer a Ele. Qual é a prova do amor? É guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A prova do amor passa pela obediência. Não é de estranhar, meus amados irmãos, que a cartilha do crente é obedecer. Glória ao nome do Senhor Jesus. Obedecer. Então, quem ama a Deus deve se colocar também à disposição dele, em obediência, para fazer. A obra não está terminada, ainda tem muito o que fazer. Eu sei que também você não vai chegar à conclusão. A obra há de continuar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Surgirão outros que irão dar continuidade, como nós estamos dando continuidade a outros que vieram antes de nós.
Agora, qual é o exemplo que nós vamos deixar para as gerações futuras, para os próximos, para os outros? As irmãs cantam, nós cantamos, tocamos nos rádios, aquela canção, a semente do sangue. A semente do sangue. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos dispostos até a obedecer até que ponto? Até que ponto nós estamos dispostos a obedecer? Estamos dispostos a renunciar? Até que ponto a igreja está entendida acerca disso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, eu quero destacar primeiramente que a obra missionária, ela é uma missão mundial. É uma missão global. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A missão não é só aqui. Ela é além daqui. Começa em Jerusalém, mas não é só em Jerusalém. Ela deve continuar. Glória ao nome do Senhor. Além disso, além das fronteiras, o Senhor disse na sua palavra, ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. O campo é o mundo. O mundo todo. E em todo o mundo onde existe gente, pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Havia um estudioso que achava que os índios não tinham alma. Não tinha alma. Era tão ignorante, eles achavam que era tão ignorante que eles não tinham alma. Mas o Senhor disse que todas as raças, tribos e nações, glória ao nome do Senhor Jesus, onde houver um pé de pessoa vivo, aleluia, deve-se anunciar o evangelho do Senhor Jesus. O Senhor atravessou um mar todinho para ir pregar um endemoniado, em Gadara. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que bênção de Deus, irmão. Os gadarenos expulsaram Jesus, mas o homem ficou lá. Se bem que o homem não queria ficar lá também, não. Ele disse, Senhor, eu quero ir mais o Senhor. Deixa eu ir contigo. Aí o Senhor, não dá certo não, fica aí. Diga para esse povo aí o que você recebeu, o que foi feito com você. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, o evangelho, meus amados irmãos, ele é para ser pregado no mundo todo. Glória ao nome do Senhor Jesus. A missão é no mundo, a todas as pessoas, como nós lemos em Marcos. Desde o Antigo Testamento, Deus prometeu abençoar todas as nações por seu povo. Então, o agente de bênção para todas as nações é o povo de Deus. O Senhor diz para Abraão, sê tu uma bênção. Nós devemos ser, cada um, bênçãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. A mesma missão que Abraão, meus amados irmãos, tem, nós também temos, de ser transmissor da bênção de Deus. O evangelho é para todos, ricos, pobres, próximos, distantes, é para todos. Nós louvamos a Deus por causa das redes sociais, que tem muita gente que usa para outros meios, e que devia usar para esse meio da evangelização. Louvamos ao Senhor porque nós temos visto alguns usando para o evangelho ser difundido. E nós devemos usar para isso.
Glória ao nome do Senhor Jesus. O evangelho é para próximos e distantes. Então a igreja precisa pensar como Jesus, com uma visão mundial. Nunca faltará recurso para um obreiro que esteja na direção de Deus, fazendo a obra de Deus no lugar que Deus mandou. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, aí o povo disse: se o Senhor for contigo, nós vamos. A exigência do povo era essa, que o Senhor fosse com ele, que ele estivesse com o Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, a igreja, meus amados irmãos, precisa entender isso. Nós precisamos entender isso, que o Senhor é o Deus que provê a sua obra. O Senhor é o Deus que provê a sua obra. Ele disse: quando vocês forem a casa que receber, vocês ficai lá comendo o que eles tiverem. Aleluia, louvado seja Deus. Você sabe que por nós, meus amados irmãos, quando temos na missão no nome de Jesus, nós temos o cuidado dele por nós. Ele disse: de forma nenhuma alguém perderá o galardão se der um copo d'água a esses meus pequenininhos. Se lembra da viúva? Quando Eliseu chegou lá, estava caçando os cavaquinhos de graveto para fazer um bolo com resto que tinha de azeite e farinha, e pronto, ia morrer. Ela já estava decidida que ia morrer. Aí o homem de Deus chegou lá e disse: faça primeiro para mim, traga água aí, faça um pedaço desse bolo aí, traga um pedaço para mim. E aí diz a palavra do Senhor: nunca faltou o azeite na botija, nem a farinha na panela. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que nós, como seres humanos, às vezes passamos por dificuldades, por aperto, e a gente realmente, às vezes, quer desistir, quer duvidar. Mas o Senhor, meus amados irmãos, Ele não muda. O Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua o mesmo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, a gente precisa crer nisso, que o Senhor cuida da missão, dos missionários, do seu povo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Para Deus não é difícil construir uma arca para salvar a raça humana. Mais difícil é encontrar um Noé que acredite. A missão impossível para um homem para acreditar num negócio desse. Algumas pessoas, quando viam Noé, diziam: você está doido, você está velho, você está caducando. Esse negócio, mas bem, difícil não é fazer uma arca. Deus não acha difícil, Deus acha difícil encontrar. Mas Ele encontra, glória a Deus. Ele encontra. Se Ele não encontra eu, encontra você. Se Ele não encontra você, encontra outro. Mas Ele encontra. E tem uma coisa: quando Ele não encontra, Ele faz um. Não tinha um homem para assumir o povo de Israel. Tinha uma Ana estéril, chorando. Tomar a liderança do povo de Israel, não tinha isso. Pois está certo. Ana, Deus vai abrir a sua madre. Saiu um juiz, um profeta, um sacerdote. Glória ao nome do Senhor Jesus, que julgou o povo de Israel um bom tempo, irmãos. Samuel,
de Ana, né, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vemos isso ele fazendo algumas vezes. Outras vezes, meus amados irmãos, foi o João Batista. O último profeta no Velho Testamento é em Malaquias. Depois de Malaquias, Deus passa 400 anos, é conhecido como os anos de silêncio. Aí, quando Deus resolve falar para o povo novamente levantar, não tinha um. Está bom, tem uma estéreo ali, Isabel, estéreo. Pois bem, vai conceber. Aí Zacarias diz, não. Aí fica mudo até o menino nascer. Aleluia, Jesus. Depois que o menino nasceu, deram o nome que tinha que dar, João Batista. Glória ao nome do Senhor Jesus. É a voz do que clama no deserto. É aquele que vem para ele, os arrependidos que ele batiza. Aleluia. É aquele que diz para aqueles que vêm com fingimento: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Está posto o machado na raiz da árvore. Toda que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E venha tempo de refrigério. Glória a Deus. Endireitar os caminhos tortos, aplanai os caminhos tortuosos, escabrosos. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem na mão a pá que limpa a sua eira. Glória ao nome do Senhor Jesus. Todo ramo que não estiver produzindo bom fruto, estiver produzindo, ele corta, bota fogo e limpa o que produz fruto, para que produza mais ainda. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, nós temos que ir por esse caminho, crendo nessa verdade do Senhor, no nome de Jesus Cristo. A obra, ela é mundial. Ela é global. Glória ao nome do Senhor Jesus. Outro destaque, meus amados irmãos, que eu quero que nós meditemos é que a obra, ela é intransferível. Intransferível. Tem que estar consciente. Não é para mim, é para o outro. Não, é com você mesmo. Aleluia. É com todos nós. A obra, ela é intransferível. Tem algumas coisas que nós queríamos transferir e outras coisas que nós não queríamos transferir, irmãos. Por exemplo, quando estivesse doente, a gente não queria adoecer, queria transferir. Minha mãe, quando ia orar por nós, estava doente, né? Ela disse, vá para as profundezas do mar. Toda doença vai para as profundezas do mar. Outra hora ela diz, vá para o lago do esquecimento. Toda doença vai para o lago do esquecimento. Eu digo, mas meu Deus do céu. Ninguém queria. Outra coisa que nós não queríamos transferir é a morte. Que a gente queria transferir, né, irmão? Uma coisa que a gente queria transferir era pudesse transferir, mas a gente não pode transferir. A morte tem certeza. Agora, uma coisa que nós queríamos transferir era a salvação. Se a gente pudesse transferir para o pai da gente, para a mãe, para um filho, para um irmão, para um sobrinho, por alguém da nossa família, por algum amigo, se a gente pudesse. Por isso que antigamente muitos dizem, não, eu subo pegado na saia de mamãe ou na calça de papai. É individual. A mesma coisa é a obra do Senhor, ela é intransferível. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua parcela. Cada um tem a sua responsabilidade. O Senhor chama para o comprometimento.
Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos cumprir, meus amados irmãos, o propósito do Senhor. Cada cristão tem um chamado pessoal. Ninguém pode responder por você. Talvez Deus colocou nós, você, no lugar que você está, por um propósito. Por um propósito. Sobre essa questão, nós vemos o exemplo de Esté, né? Quem imaginaria que Esté tinha um propósito lá no palácio? Lá no palácio. Mas chegou o tempo que ela teria que agir, cumprir a missão que ela estava lá, para salvar o povo de Israel. Naamã, o povo de Israel parece que tem um negócio, né, que as pessoas querem acabar com o povo de Israel. Naamã queria acabar com tudo. Ele ficou com raiva de Mardoqueu, mas achou pouco, aí disse, agora eu quero acabar com tudo. Deixar ninguém. A exterminação total. Aí Esté vai lá conversar, interceder, pedir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor deu vitória. Deu vitória. E o Amã, como muitos outros que têm se levantado contra o povo de Deus, virou comida de formiga. Virou comida de formiga. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos, meus amados irmãos, quando Jesus estava, nasceu pouco tempo, aí Herodes queria matar e matou todas as crianças. Aí disse que ia matar Jesus também. Jesus revela a José e a Maria, vão para o Egito. Aí eles foram para o Egito. Depois de um tempo, o anjo voltou a falar com José e Maria, pode voltar, porque aquele que queria matar Jesus, morreu. Virou comida de formiga. Você sabe como foi que Herodes morreu? A Bíblia diz, comido de bicho. Morreu comido de bicho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bênção de Deus, meus amados irmãos. O Senhor disse, quando eu enviar vocês, se tiver alguém que não receba vocês, não fique triste não. Porque não é a vocês que não recebem, é a mim. Quem recebe a vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ficar tristes, meus amados irmãos, se uma parte da semente cai à beira do caminho, que não produz, ou que caia entre espinho, que não produz, ou em pedregais, que não produz. Há de chegar o tempo da semente cair em boa terra. E os que caem em boa terra produzem pela que não produziu, viu? A 30, a 60 e a 100 por um. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Ele que faz essas coisas, meus amados irmãos. E aí a gente deve ficar contente, em vez de ficar triste. Se lembra do texto que nós lemos? Os discípulos estavam tristes, chorando, porque Jesus tinha sido crucificado, Jesus estava morto. Mas aí Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tem expulsado 7 demônios. E ela disse, eu vi ele, oh, glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois ela apareceu, como disse o texto, a dois dos seus que ia para o campo. Voltou esses dois e anunciou os outros. Não, creio não.
Depois Jesus apareceu aos 11. Sem falar do Tomé, né, irmão? Sem falar do Tomé. Pois bem, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, meus amados irmãos, saber que essa missão está também sobre os nossos ombros. Nós não podemos negar. Nós não podemos negar. Nós precisamos continuar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você, irmão, nós temos que pregar o Evangelho do Senhor onde nós estamos. O seu campo de ação pode ser a sua família, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pregar nos de casa é difícil, mas o Senhor ensina na sua palavra através de Paulo. A mulher sábia ganha o marido em silêncio. Só Jesus na causa. É ou não é? Aleluia. Na verdade, meus amados irmãos, nós sabemos que nós somos instrumentos para transmitir a mensagem de Deus, mas é Deus que faz a mudança, a transformação. É o Senhor. Então você tem que colocar-se na brecha. Olhar o seu campo. É a sua família. Bota o joelho no chão. Jejum. Faz campanha. Glória ao nome do Senhor Jesus. Faz propósito. É a sua rua. Sai de casa para ir entregar um folheto, para ir orar, para ir pôr as mãos sobre o enfermo. Aleluia. E é uma rua, faz uma conferência. Se é uma cidade, faz uma cruzada. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só não pode ficar como aquele que recebeu um talento e enterrou. É um mau exemplo, não pode de jeito nenhum. Então, nós não podemos transferir, temos que assumir. O negócio é assumir mesmo, né? E o negócio é assumir mesmo. Outro detalhe, meus amados irmãos, eu quero que nós destacar aqui, é que a missão, ela é urgente. A missão, ela é urgente. Quando o Senhor Jesus disse, chamou, né? Deixa eu primeiro enterrar meu pai, despedidos da casa, deixa que os mortos enterram os mortos. Vem e segue-me. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, a missão não é para depois. É para agora. É urgente. É urgente, meus amados irmãos, não só por causa do tempo, é urgente por causa da obediência. A obediência ao Senhor. A urgência da missão não é apenas por necessidade, mas por obediência. Não espere uma ocasião ideal para anunciar Jesus. O momento é agora. O amanhã pode ser tarde para alguém. Pode ser tarde para alguém. Nós louvamos a Deus porque alguém pregou o Evangelho para nós. Alguém pregou o Evangelho para nós. Eu, graças a Deus, nasci no berço evangélico. Mas teve que ter alguém para pregar para meus bisavós. Depois, meus bisavós, meus avós, meus pais, eu, meus filhos, graças a Deus, louvado seja o Senhor por causa disso. É bênção do Senhor Jesus.
Eu conversando com um rapaz, aí ele disse, você é crente desde nascença? Eu disse, sou, graças a Deus. Pois você não sabe o que perdeu. Eu digo, nem quero. Eu não quero nem saber. Eu estou tão satisfeito que eu não quero nem saber. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu estou tão contente que eu não quero nem saber. É porque, meus amados, por inúmeras razões. A palavra do Senhor diz, o inimigo veio matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Eu estou com Jesus. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Eu quero ir para o céu, e a Bíblia diz, lá fica de fora os feiticeiros, os cães, os efeminados, prostitutos, bebarrão. Aí eu quero ir para o céu. Então, quem vive fazendo essas coisas por aí, meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz que não tem essa garantia de não ficarão de fora. Então, eu não quero nem saber o que eu estou perdendo, não. Eu estou satisfeito, contente e não quero mudar. De maneira nenhuma, não quero. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O último destaque, meus amados irmãos, que eu quero que nós meditemos, é que a obra missionária é uma missão de parceria. O Senhor, no texto que nós lemos, disse: e cooperava com eles o Senhor. Cooperava com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Então, nós vemos, meus amados irmãos, que a missão também, ela é de parceiros, parceria. Eu sozinho não faço a missão, você sozinho não faz a missão, nem ninguém sozinho faz a missão, mas a cooperação é importante. Nós devemos cooperar. Tem alguém fazendo missão? Não crie inveja, não. Se junte. Faça também. Dê as mãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós devemos fazer. A missão passa por esse processo. Meus amados irmãos, o Deus Criador dos céus e da terra resolveu chamar alguns parceiros para realizar a obra missionária. Não que ele não possa fazer sozinho, mas que Deus, assim, dá o privilégio de nós cooperar com a obra do Senhor. Deus não trabalha com os animais para pregar o Evangelho. Deus trabalha com pessoas, um ser humano. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Quando Deus quis, meus amados irmãos, preservar a humanidade, como eu já falei, ele chamou Noé para fazer a arca. Quando Deus precisava de um libertador para o povo do Egito, chamou Moisés. Quando Deus precisava de um sucessor para Moisés, chamou Josué. Quando Deus precisava de um rei para honrar o seu nome, o nome do Senhor, ele chamou Davi. Quando Deus precisava restaurar Jerusalém, ele chamou Neemias. Deus precisava preparar o caminho para a chegada do seu filho, ele chamou João Batista. Deus precisava de alguém para salvar a humanidade. Não tinha nenhum homem na terra que pudesse. Não havia ninguém que não tivesse pecado. Deus precisava de alguém para salvar a humanidade, então ele olhou e não viu ninguém e mandou Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor não se perde na missão, irmão. Ele não se perde no que faz.
Ele não se perde no que fala. Glória, glória a Ele para todo sempre. Hoje Deus procura um parceiro. Deus hoje procura mais um. Deus hoje procura você. Você, eu, nós. Ele procura mais um. Mais um. Glória ao nome do Senhor Jesus, que esteja disposto a pagar o preço. A pagar o preço da missão. Que Deus aplique a sua palavra, meus amados irmãos, no nosso coração. Porque a missão, ela é mundial, ela é intransferível, ela é coletiva. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nós devemos fazer. Nós, seres humanos, é quem vamos fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, amanhã nós teremos o culto evangelístico na casa, no Bacurau 1, na casa do pastor Vielândio Charles. Presbítero Lindomar Alves. E na rua Asa Branca, 218, do Bacurau 1. A direção é com o presbítero Lindomar e a palavra com o pastor Moisés Alves, amanhã. Teremos no IPE, no Bico Torto e em outras comunidades. Eu estarei indo ao Rio Novo visitar a congregação ali, que faz muito tempo que a gente não anda ali. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai matar a saudade. Os irmãos orem por nós. Sábado nós teremos o culto de gratidão na comunidade de Santa Rosa 1. E todo o povo é convocado a participar da reunião naquele lugar, reunião de adoração ao Senhor. Deus abençoe, fortalecei as vossas mãos, os pés, como é que diz a Bíblia, né? Os pés cambaleantes. E vamos à luta, vamos à caminhada, vamos ficar de pé. Eu vou convidar o pastor Reginaldo para orar e impetrar a bênção apostólica. Continuemos orando pelos enfermos, a igreja, porque Deus tem bênçãos para nos dar. Já diversos irmãos se recuperaram. Um deles é o irmão Francisco Pinto, que hoje está com a gente. Cadê ele? Já foi? Eita, Jeová Deus. Uma salva de palmas, vai. Esse aí se pode dizer, como se disse do filho pródigo. Estava morto e reviveu. A gente o visitou. E a dificuldade era grande, mas está aqui, mais gordo, mais forte. Deus abençoe. Vamos orar. A minha saudação em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus da glória, porque o Senhor nos concedeu nesta noite mais uma grande oportunidade de podermos, ó Deus, render
glória ao teu santo nome, render a nossa adoração. Deus, te agradecemos, Pai, por este culto de missões, pela palavra que aqui foi ministrada, ó Deus da glória. Apresentamos, ó Deus, aqueles que estão enfermos, pedimos ao Senhor que venha providenciando cura para cada um daqueles que estão precisando, ó Pai. Continua, Deus, cuidando da tua igreja, do teu povo, fortalecendo os teus servos, ó Pai, e dando discernimento espiritual, Deus, a cada um, porque assim nós precisamos. Abençoa, Deus, nossos que estão ouvindo de seus lares, ó Pai, cada um dos nossos ouvintes que estão em seus lares, acompanhando, ó Deus, e continue, Pai, cuidando de cada um. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja sobre cada um de nós. E a igreja diz...